Quinta-feira, 23 de janeiro, muito bom dia para você que acorda agora e vai começar a sua rotina. Bom dia para você também que trabalhou durante toda a noite e agora vai descansar. Seja bem-vindo ao Noticidade Manhã. E nós começamos esta edição com as informações do trânsito nesta região. 7h02 para você que precisa chegar ou sair do seu destino. A partir de agora, acompanha a movimentação dos veículos na região com o Renato Diniz. Bom dia, Renato. Bom dia, Fernando. Bom dia a você que acompanha o Noticidade Manhã. Eu estou na Castelo Branco, na rodovia Castelo Branco, quilômetro 75, perto do pedágio. Para ter uma noção, é o primeiro pedágio de quem sai de Sorocaba com sentido à capital. O motorista não enfrenta dificuldade, só um alerta. Nesse horário vai ficar de frente com o sol, como a gente vê nas imagens. Então é bom tomar cuidado com a questão da visibilidade ao dirigir. Nenhum problema para quem segue no sentido capital. Também para quem vai no sentido interior na Castelo Branco não enfrenta dificuldades. A mesma situação no sistema Anhanguera Bandeirantes, com exceção da chegada na capital, que o motorista vai enfrentar o trânsito um pouquinho mais lento. Foi registrado um acidente ontem, na madrugada de hoje, melhor dizendo, um acidente fatal. Um homem de 24 anos morreu num acidente de moto na rodovia Vereador Humberto Pellegrini, em Itapetininga. De acordo com a polícia rodoviária, o motociclista seguia no sentido Alambari. Quando perdeu o controle da moto, ele caiu e bateu a cabeça no asfalto. Chegou a ser socorrido, mas não resistiu. A rodovia não precisou ser interditada. E agora, um aviso sobre o IPVA para você que tem carro com final de placa 9. Termina hoje o prazo para pagar o IPVA, para pagar o imposto, com direito a desconto de 3% para quem vai pagar à vista. Ou então, também termina hoje para quem quer pagar parcelado, quer pagar em 3 vezes. Hoje é o último dia para quem tem carro com final de placa 9. Se você preferir pagar à vista, pode fazer isso também em fevereiro, no mês que vem, só que aí sem aquele desconto de 3%, basta levar o Renavan, o Registro Nacional de Veículos, a uma agência bancária. Lembrando, com 3% de desconto, paga-se hoje e quem não quiser o desconto, quem não vai precisar do desconto, pode pagar no mês que vem, só que 3%, dependendo do valor do IPVA, é bastante coisa, né, Fernando? Renato, eu vou te interromper, que acabamos de pegar um flagrante aí, ó, atrás de você, um carro aí, ó, o seu Eduardo Bartos vai mostrar agora. Dá uma olhada só o que o carro acabou de ver, ele já foi. Mas o que a gente deve alertar os motoristas, e a pessoa vê a equipe de televisão ali, ela sabe que tem fiscalização na rodovia e faz esse tipo de imprudência, prestes ali a acontecer um acidente, porque aí é uma entrada, é um acesso a um viaduto e muito provavelmente motoristas entram ali reduzindo já a velocidade, evidentemente, mas a gente deixa o alerta aí, viu, Renato? Enquanto você falava, um carro deu ré nas suas costas aí, entrou no acesso, o que é terminantemente proibido, Renato. Exatamente, o alerta, inclusive aqui próximo onde a gente está, tem uma parada de ônibus também. Algumas pessoas, alguns motoristas acabam reduzindo a velocidade, acabam aproveitando que é uma parada para ônibus, usam esse acesso para fazer uma paradinha, o que também não é permitido. Se a gente tivesse um tempinho, se você tivesse terminado um pouquinho antes, eu ia falar para você ir até o carro e falar assim: o senhor sabe que isso não é proibido? Ou melhor, o senhor sabe que isso é proibido? Para ver a face do cidadão, para ver que esse tipo de imprudência não é exemplo em qualquer lugar. Obrigado, Renato, pelas informações, viu? Obrigado, Fernando. Daqui a pouco eu volto com informações para os caminhoneiros. Tá ok. Nesta madrugada, assaltantes atearam fogo nos caixas eletrônicos de uma agência bancária na rua Frei Caneca, na Vila Arens, em Jundiaí. De acordo com a Polícia Militar, o grupo tentava arrombar o equipamento com um maçarico. O incêndio foi controlado rapidamente. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os criminosos não levaram dinheiro. O grupo conseguiu fugir, mas deixou as ferramentas no local. Câmeras de monitoramento podem ter registrado a ação. O delegado que cuida do caso de atropelamento que acabou em morte no terminal de ônibus em Sorocaba disse que só deve concluir o inquérito em fevereiro. Nesta quarta-feira, outras 3 testemunhas foram ouvidas. 2 mulheres que trabalham no terminal prestaram esclarecimentos. Uma delas afirma que não conseguiu ver o exato momento em que o ônibus atropelou Débora, mas ouviu os gritos da vítima.
A outra testemunha disse que viu a mulher de costas mexendo no celular antes do acidente. Porém, os depoimentos devem ficar como reservas, já que não acrescentaram detalhes para a conclusão do caso. O principal depoimento foi do policial militar que atendeu a ocorrência logo depois do atropelamento. Quando ele chegou ao local, Débora ainda estava respirando. O que ele disse é semelhante ao que consta no laudo pericial e a posição em que a vítima estava pode ser determinante. Segundo o delegado responsável pelo caso, José Ordelli, a posição do corpo vai esclarecer o sentido que Débora caminhava na Avenida Afonso Vergueiro. Outros detalhes, como onde ela estava e para onde iria, podem ajudar a polícia. O celular da vítima já foi solicitado à família, que também pode ser intimada a prestar depoimento nos próximos dias. Débora Aparecida Ferreira, de 39 anos, morreu depois de ser atropelada no último dia 11 por um ônibus que saía do terminal Santo Antônio, o maior de Sorocaba. O motorista do coletivo já prestou depoimento e afirmou que tinha autorização para avançar o sinal vermelho em caso de saída à direita. O semáforo só vale para quem cruza a Avenida Afonso Vergueiro. O diretor-presidente da URBS, Renato Gianola, 2 policiais militares e outras 3 testemunhas também já prestaram depoimentos. Uma semana depois do acidente, a URBS reforçou a sinalização do local. Sete horas e 10 minutos. A pergunta é a seguinte: onde recorrer? Para quem paga por um convênio médico e não tem o serviço. Esta é uma realidade vivida por consumidores de Sorocaba com a Santa Casa Saúde. Foi depois de uma picada de inseto que Ellen ficou com a pele assim. Ela foi levada ao pronto-socorro de conveniados do plano da Santa Casa e a professora diz que não foi atendida no local. Eu fui orientada a ir numa clínica particular para ver se lá eu conseguiria o atendimento. E assim, eu estava de carona, porque quando você precisa de urgência, não é nem você quem dirige. Aí a minha carona me leva na Santa Casa, chega lá, não tem atendimento, eu tenho que ir para um outro hospital ver se tem atendimento lá. Ellen paga mais de R$100 por mês para não depender do SUS e realizar exames, passar por consultas e ser internada se necessário, mas os benefícios não são os esperados. Eu acho isso uma palhaçada, eu acho isso até uma falta de respeito, porque todo mês a primeira coisa que eu faço é pagar esse convênio. É uma coisa muito importante para mim e quando eu preciso eu chego lá sem informação nenhuma, não tem médico, estou na insegurança, não sei o que vai acontecer. Há quase uma semana, a Santa Casa está sob a administração da Prefeitura de Sorocaba e quem tem planos individual, familiar ou empresarial não pode recorrer ao pronto atendimento que foi fechado. Desde então, quem tem o convênio individual ou empresarial da Santa Casa é atendido neste prédio de especialidades médicas. Segundo a administradora do convênio, ninguém vai ser prejudicado por causa das mudanças. São 22 mil conveniados de 360 empresas e planos individuais de moradores de Sorocaba e região. A mudança foi que a Santa Casa não é mais uma rede credenciada do convênio Santa Casa Saúde. Os agendamentos continuaram normalmente sendo atendidos e ampliamos o serviço de urgência e emergência dentro do núcleo de especialidades. E a rede continua normalmente atendendo. Médicos foram contratados e hospitais adicionados à lista de credenciados, afirma a administradora. Nós incluímos vários médicos que foram incluídos no convênio da Santa Casa. Essa rotatividade acontece em qualquer operadora. Os médicos, eles entram, eles ficam na operadora por um certo tempo e eles saem, eles se mantêm sozinhos e não precisam ficar nas operadoras. Um comunicado será enviado aos conveniados para esclarecer a atual situação. Mas até lá, Dona Aparecida não sabe o que fazer. Há 12 anos, ela é cliente do plano e veio até a Santa Casa para tirar dúvidas. Na internet está lá dizendo que pode ficar despreocupado, que nada vai acontecer. Aqui na administração me disseram que até dia 30 estamos aí. Depois do dia 30 não sabe para onde vai, que é só orando. Como que vai ficar a minha situação como conveniada, entendeu? É isso que me preocupa, eu tenho medo. Pois é. E o Ministério da Saúde anunciou nesta quarta-feira a campanha de vacinação contra o HPV. Veja qual é a meta do governo. Imunizar 80% de um total de 5 milhões de garotas entre 11 e 13 anos. Essa faixa etária é a faixa etária onde pode produzir o maior número de anticorpos, ou seja, poderá gerar
a maior proteção para quando essa mulher no futuro puder ter atividade sexual. Por isso que é um ato de proteção às futuras mulheres brasileiras. O vírus do HPV é uma das principais causas do câncer de colo de útero e o terceiro tipo mais frequente de câncer entre as mulheres. A vacina estará disponível em 36 mil postos de saúde da rede pública durante o ano todo. A campanha também vai atuar em escolas públicas e privadas. Para garantir proteção completa, é preciso tomar as 3 doses. A segunda aplicação deve ser feita 6 meses depois da primeira e a última 5 anos depois. O Instituto Butantan, em São Paulo, vai produzir as vacinas. A imunização é preventiva e não dispensa o uso de preservativos e exames de rotina. Muito importante essa vacinação às mulheres. Atenção aos caminhoneiros que trafegam pela Castelo Branco. A concessionária responsável pela via promove mais um dia da campanha de conscientização para motoristas de caminhões sobre a importância da manutenção preventiva em itens mecânicos e de segurança. Sobre o assunto, a gente volta a falar com o Renato Diniz, que hoje está exatamente na rodovia Castelo Branco. Renato. Fernando, a gente acabou de ver uma reportagem falando da importância da saúde, da prevenção. O mesmo acontece na mecânica. Essa ação é realizada pela concessionária que administra esse trecho, chamado a ação Caminhão 100%. Falo agora com o supervisor do programa que realiza a ação, Jean Lene. Jean, bom dia. O que vai ser feito durante essa ação? Que itens do caminhão são revisados nessa ação? Bom dia, Renato. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Essa ação ela envolve a conscientização do caminhoneiro sobre os itens de segurança para um tráfego seguro na rodovia. E esse programa ele envolve a verificação de 31 itens de segurança do caminhão para que o caminhoneiro tenha esse conforto na rodovia. Como que funciona? É só chegar no local? O que é preciso fazer? Isso, é só chegar no local, no KM 57, hoje das 8 da manhã às 5 da tarde, e passar no posto no stand que temos lá para verificação e conversar com a equipe e realizar essa verificação dos itens. Feita a verificação, ele recebe um laudo e o que deve fazer depois? Isso, ele faz a verificação, a equipe orienta o caminhoneiro após essa avaliação dos itens que estão com possíveis problemas e esses itens são assinalados e entregues ao caminhoneiro e o caminhoneiro procura um serviço de sua confiança para consertar os possíveis danos. A gente viu aqui bastante caminhão passando pela Castelo Branco. É uma forma de evitar acidentes? Sim, com certeza. Os itens de segurança eles trazem um conforto, né, a segurança para o caminhoneiro e essa preocupação do Grupo CCR com a segurança viária, nós trabalhamos diariamente para que o usuário ele tenha esse conforto, né, essa segurança para sair na rodovia e trafegar com tranquilidade. Essa ação Caminhão 100% termina hoje, mas durante todo o ano é realizada a ação Estrada para a Saúde. Como que funciona? O programa Estrada para a Saúde é um programa voltado também para a saúde do caminhoneiro, onde o caminhoneiro verifica os sinais vitais, índice de glicemia capilar, passa por atendimento odontológico, serviço de massagem, cabeleireiro, tudo isso para que ele tenha um conforto na rodovia e também cuide da sua saúde, que é o primordial para que ele possa trabalhar com segurança. Muito obrigado pelas informações. Então, para o caminhoneiro que quer passar por essa revisão nos itens do carro também, por esse atendimento na área da saúde, precisa passar na área de descanso ao caminhoneiro no quilômetro 57 da rodovia Raposo Tavares, no sentido São Paulo, lembrando que começa às 8 da manhã e vai até às 5 horas da tarde. Fernando. Exatamente, Renato. Só vou fazer um parêntese aí, você já comentou aí sobre saúde, mas o que a gente sempre percebe aí, principalmente nós que sempre acessamos as rodovias, é que, de fato, seria muito importante se os caminhoneiros, Renato, tivessem um tempo maior de descanso, até porque a gente sabe que os caminhoneiros aí chegam a trafegar até 12 horas no volante e isso provavelmente às vezes é muito comprovado a causa dos acidentes. Portanto, esse descanso já aliviaria bastante, viu, Renato? Exatamente, Fernando. E olha, daqui a pouquinho eu volto com informações sobre o trânsito de Sorocaba. Tá ok, Renato. Obrigado.
4 filhotes de maritaca Maracanã foram resgatados em Várzea Paulista. Segundo a Polícia Ambiental, eles estavam no telhado de uma casa na Vila Real. Por serem filhotes, os animais foram encaminhados à ONG Mata Ciliar, onde devem receber cuidados até estarem em condições de voltar à natureza. A polícia orienta os moradores que encontrarem os animais silvestres a ligar para a Guarda Ambiental. O telefone é esse que está aí na sua tela, é o 0800 77 088 11. 7h21. A chuva de ontem provocou alguns estragos na região. Em Jundiaí, não houve registro de queda de energia elétrica, mas uma casa chegou a ficar alagada com água de esgoto na Vila Rami. A situação já foi normalizada. Em Sorocaba, a queda de 2 árvores bloqueou ruas da Vila Carvalho e Jardim Santa Rosália. O Corpo de Bombeiros registrou queda de energia em alguns bairros, mas a corporação afirmou que foi rapidamente restabelecida. E os estragos por conta da chuva na capital também são os destaques desta quinta-feira com Patrícia Rocha, direto da redação do SBT Manhã. Vamos continuar a falar sobre os estragos da chuva que atingiu São Paulo ontem, no final da tarde. Carros foram arrastados pela água, córregos transbordaram e a estação de trem parou. Esse vídeo, gravado por um cinegrafista amador, mostra um carro sendo levado pela correnteza no córrego Pirajussara. O veículo bate na ponte e depois some. A imagem é impressionante. Além da Zona Oeste, a Zona Norte de São Paulo e a cidade de Osasco também foram prejudicadas pelo temporal. Quem voltava para casa enfrentou problemas. Este ônibus ficou ilhado. Um motorista prendeu o carro a um poste para impedir que fosse levado pela água. Outros preferiram se arriscar. E a chuva também atingiu e causou danos em outras regiões da Grande São Paulo, como em Budas Artes e Taboão da Serra. Pois é, e com forte calor, há a previsão de mais um dia de chuva na região, apesar do sol que faz nesta manhã. A gente vê imagens ao vivo de Itu, que hoje tem temperaturas entre 21 e 32 graus. Veja como fica o tempo em outras cidades. Em Tietê, as temperaturas variam entre 22 e 33 graus. Mesma máxima prevista para Jumirim. Em Jundiaí, a mínima deve ser de 23 e máxima de 32 graus. Em Itapetininga, a máxima não deve passar dos 31 graus. 7h24, o espaço agora é voltado à solidariedade. O Centro de Valorização da Vida, em Sorocaba, está com inscrições abertas para mais um curso de formação voltado a novos voluntários. Para falar sobre os detalhes da iniciativa e o trabalho desenvolvido pela instituição, nós recebemos hoje o Alcebiades Alvarenga, que é coordenador do CVV. Alcebiades, bom dia. Qual que é o trabalho desenvolvido pelo CVV? Bom dia. O CVV ele presta serviços atendendo pessoas que estão sentindo com sentimentos de perdas e solitárias. Atende também a pessoas que, por excessivos sentimentos de depressão, de angústia, estão pensando em suicídio. Ou seja, são problemas realmente, às vezes até comportamentais, às vezes voltados nesse sentido, né? A ajuda, de repente, uma boa conversa ajuda nesse sentido, né? Exatamente. O importante é as pessoas conversarem. Hoje a gente quase que não tem tempo para conversar com o outro. A gente vive na correria, no dia a dia. E as pessoas às vezes querem falar com a gente, falam, eu precisava falar com você agora. Falar, agora não dá, você me telefona à noite, mas à noite já passou o momento. É para entrar nessa lacuna, nessa necessidade que criou-se essa ONG chamada CVV. E logo, para receber essas conversas, para ouvir essas conversas, são necessários os voluntários. Eu queria que você falasse o conteúdo oferecido neste curso para novos voluntários e em quais dias serão ministrados essas aulas. Pois serão ministradas. O CVV ele tem 2 linhas de telefone. Para você ter uma ideia, tem dia que um dos telefones fica fora do gancho por falta de voluntários. Então nós estamos com uma demanda excessiva e poucos voluntários. Então o CVV resolveu empreender esse
curso que vai se realizar em 2 datas. No próximo sábado, dia 25, e na segunda-feira, dia 27. No sábado começa às 14 horas e repete na segunda-feira às 14h20. E aí, o conteúdo desse curso aí, ele basicamente algo muito complexo? Não, é relativamente simples, pode ser direcionado a qualquer pessoa, desde que seja maior de 18 anos e tenha boa vontade. O curso é o seguinte, ele tem 2 partes, uma parte teórica, onde é dado os princípios do trabalho, e uma parte prática, onde há um treinamento. Ora você é o voluntário, ora eu sou plantonista e vice-versa. Ótimo. E como os interessados podem participar? É simples, o endereço é a Rua Doutor Nogueira Martins 334, ele pode chegar a qualquer hora e prestar um curso. Ou telefonando para o telefone 141, que funciona 24 horas. Eu vou pedir novamente que o senhor repita o endereço e o telefone do CVV para quem tiver interesse no curso. Ótimo. O endereço é a Rua Doutor Nogueira Martins 334, naquela rua próximo ao INSS. E o telefone é 141 e funciona 24 horas. Obrigado pela sua participação. Nós é que agradecemos. Muito obrigado. Agora são 7h29, a gente volta ao vivo com Renato Diniz, que tem as últimas informações do trânsito nesta manhã de quinta-feira. Renato. Exatamente, Fernando. A gente continua aqui no quilômetro 75 da Castelo Branco, só mudamos de posição por conta do sol. O movimento, como a gente pode observar, continua tranquilo para o motorista que usa a rodovia aqui no sentido capital, também no sentido interior. Um aviso para os motoristas em Sorocaba: a Urbis vai interditar agora pela manhã algumas ruas no Parque Laranjeiras. Serão interditadas as ruas Ari Anunciato, Cristóvão Garcia Molina e também Maria Moron Malzone. Essas interdições são por causa de obras que serão realizadas no asfalto. O motorista deve redobrar a atenção. De acordo com a Urbis, essas mudanças, essas interdições serão sinalizadas. Ainda segundo a Urbis, o trânsito, o movimento para este horário nas principais avenidas e ruas de Sorocaba é tranquilo. Fernando. Ok, Renato. Futebol, pela segunda rodada do Campeonato Paulista, o Ituano ficou no 0-0 com a Portuguesa. Outro time que ficou no empate foi o Atlético Sorocaba, que em casa empatou em 1-1 com o Oeste. E quem se deu mal foi o Paulista de Jundiaí, que foi à Americana e perdeu para o Corinthians por 1-0. Com a vitória, o time alvinegro manteve 100% de aproveitamento na competição. Veja os gols. Emerson Sheik cruzou e o peruano Guerreiro fez o único gol do jogo. Corinthians 1-0. O São Paulo também venceu. Osvaldo fez o primeiro do tricolor sobre o Mogi Mirim. Ganso roubou a bola e tocou para Luiz Fabiano ampliar. O terceiro. E Douglas completou a goleada. 4-0. Você quer participar dos nossos telejornais? Envie sugestões de reportagem pelo site tvsorocaba.com.br ou pelo telefone 15 3238 8804. O Noticidade Manhã fica por aqui. Outras notícias da nossa região você acompanha à 13h no Manchetes Noticidade com Nolan Robertos. E a gente encerra esta edição com imagens ao vivo da rodovia Castelo Branco em Itu. Um ótimo dia para você e a sua família. Saúde e sucesso!